E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Seguinte, a gente já viu um pouco sobre dependência química, né? Eu quis mandar para vocês aquele vídeo sobre alcoolismo, mais para a gente poder ter um começo, né? Poder ter uma introdução com relação ao assunto. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre a parte de dependência química focada em drogas depressoras, tá? Que aí seria basicamente álcool, maconha, heroína, certo? E aí numa outra parte, porque aí muda muito até a abordagem, até algumas características, tá? A gente fala de outros tipos de drogas que aí vão ser de outro tipo, né? Outra característica, tá bom? Então assim, a gente vai ter as depressoras, a gente vai ter as alucinógenas, a gente vai ter as drogas que agem como que fornecem a capacidade da pessoa ficar mais ativa, vamos dizer, tá? Elas estimulam, né, que seriam estimulantes, né, do sistema nervoso central. Então a gente tem basicamente esses três grupos, tá? Então hoje a nossa parte, tá, vai ser em cima de depressores do sistema nervoso central, tá bom? O que eu separei mesmo para falar, para a gente conversar mais a fundo, foi o álcool e comentando um pouco sobre maconha e heroína, tá bom? Outros tipos de droga, outras características são do outro vídeo, tá joia? Então assim, essencialmente, gente, o que caracteriza, né? O que vai ser levado em consideração, né? Quando a gente fala de dependência química, né? O que é a dependência química, né? Vocês já viram um pouquinho do outro vídeo, do material que eu mandei para vocês. Eu acredito que leram alguma coisa sobre o assunto. Mas assim, uma coisa, tá? Por exemplo, a pessoa ela chega e ela toma, sei lá, uma dose de álcool, tá? Ela vai lá e toma uma dose de álcool. Então, assim, nesse contexto, tá? Essa dose que é ingerida, ela não vai fornecer o suficiente, né? Digo isso no primeiro momento, tá? Ela não vai fornecer o suficiente para a pessoa se tornar viciada, para a pessoa ficar dependente químico, certo? O que você vai caracterizar? É aquela questão assim, da pessoa ela mudar os hábitos, ela mudar o próprio autocontrole, sintomas, tá? Quando fica sem a droga. Então assim, por exemplo, você tem uma situação, uma pessoa que ela toma uma determinada bebida. Essa bebida, ela, tudo bem, você pensa assim, bem, é uma ocasião X, né? E eu tô com vontade de beber, tá? Isso é uma dependência química? Isso é uma dependência química se a pessoa virar e falar, eu tô com vontade de beber. Mas aí não vai ter tal bebida. Não tem que ter de qualquer jeito. Eu quero beber de qualquer jeito e vai, toma aquela bebida, qualquer outra coisa, qualquer outra substância que vá trazer uma sensação pelo menos parecida, tá? Então assim, uma coisa é a pessoa deixar bem frisado isso, tá? Uma coisa é a pessoa ela ter vontade, né? Como se fosse algum outro tipo de bebida não alcoólica, como se fosse um alimento, tá? Como se fosse uma refeição, a pessoa tem uma vontade de beber, tá? Outra coisa, tá? É a pessoa ela já perdeu o controle. Ela já não tá mais só no campo daquela vontade, não é só aquele gatilho de vamos tomar uma cervejinha hoje. Não, a cervejinha já passa a fazer parte do café da manhã, né? Obrigatoriamente, né? Então muda a questão do humor, muda a questão da própria rotina dela, tá? Em função da bebida, em função da droga, tá? Então isso é muito importante de ter em mente, certo? Então assim, o sujeito que chega, vamos supor, chega com abuso de álcool no pronto-socorro. A pessoa foi lá e usou, bebeu e usou tudo que podia, que não podia, né? Deu entrada lá e está alterado, né? Vai ficar em observação, vai ser feito, né, algum acompanhamento ali, né, momentâneo. Isso é dependência química? Não, isso é um episódio de abuso de substância. É muito importante ter isso em mente.
Isso é um episódio de abuso de substância. Dependência química, tá? É aquele momento em que fica caracterizado a cronicidade, tá? É um prolongamento dessa situação. Então você tem, por exemplo, o sujeito, voltando por exemplo do álcool, tá? O sujeito ele não faz esse tipo de abuso, tá? Mas todos os dias ele tem que ir lá e tomar aquela pinga dele, todos os dias, né? Não tem, a pessoa fica alterada, a pessoa ela tem dificuldades para dormir, ela tem dificuldades de humor, de conversar, enfim, muda, né? O ambiente que ela está muda, e isso você já pode ter indicadores fortes, né? Bastante evidentes com relação à dependência química, certo? Porque o organismo ele passa a depender de que haja a ingestão dessa substância para que entre em um estado, certo, vamos dizer assim, de compensação, tá? Então aquele bem-estar, aquela sensação de bem-estar logo após o uso da droga, tá? E o álcool aí tá no meio também, aquela sensação de bem-estar que é provocada, tá? Ele passa a depender disso, certo? Então, uma coisa vamos beber final de semana, tá? Outra coisa como eu falei, vai beber até no café da manhã. Então, assim, não consegue ter domínio, não consegue ter controle, tá? É muito importante frisar o seguinte, a pessoa não consegue ter uma escolha, certo? Do ponto de vista, você para a hora que você quer, você está bebendo porque você vai lá, né? Você está decidindo ir lá e beber. Nos tratamentos, tá? Nos acompanhamentos de tratamento com relação ao alcoolismo, isso não é bem assim que funciona, tá? Quando a gente fala de acompanhamento sobre álcool, tá? O acompanhamento com relação ao álcool, ele traz justamente a questão da pessoa se monitorar constantemente, tá? Ela está se monitorando ali de uma maneira bastante frequente. Então, assim, no caso do álcool, o que envolve, por exemplo, um dos tratamentos mais eficazes que tem, né, pelo menos que eu vejo, é o acompanhamento do Alcoólicos Anônimos, tá? É muito, muito eficaz, uma coisa assim que realmente funciona. É algo que ele funciona até de uma forma um pouco curiosa, a dinâmica toda é um pouco curiosa. Claro, o tratamento ele envolve medicação, porque como você tem alterações de humor, você vai ter alterações com relação às pessoas ao seu redor, tudo isso, né, vai gerar alterações de comportamento, desencadeia uma série de processos. A família tem que estar muito envolvida, isso é um fato. A família, no caso, ela necessariamente está como uma parte fundamental do processo, tá? Então, assim, no Alcoólicos Anônimos, por exemplo, tá? A origem do Alcoólicos Anônimos, vou falar bem rapidinho para vocês, é mais ou menos o seguinte: tinha eu acho que era um dentista, né, nos Estados Unidos, ele era alcoólatra, e eu só não me lembro se ele não tinha o tratamento, se a medicação que ele estava tentando fazer uso, né, ou se a pessoa que estava, né, acompanhando o caso dele estava disponível, assim, enfim, que ele viajou e se viu sozinho de tudo, e bateu, claro, aquela vontade de beber, aquela imensa vontade de beber, né? E ele liga, né, para um conhecido, não era uma pessoa tão próxima assim, mas ele liga para um conhecido, né, para pedir ajuda, né? Só que assim, ele ligou no intuito de localizar alguém. Porém, ele começou a conversar com essa pessoa. E foram conversando. Me parece que a ligação durou coisa de 1h30, 2 horas. Né? A primeira ligação durou uma hora e meia, 2 horas. Né?
E o que ele percebeu? Que no tempo em que ele estava conversando com alguém, que ele tinha alguém para quem desabafar e que ele estava ali falando sobre as coisas dele, o desejo de consumir álcool da forma como ele estava sentindo tinha passado. E ficou, assim, ele ficou se sentindo bem por mais algumas horas, né? Ele teve essa sacada. Quando começou a voltar, ele tornou a ligar para alguém, para conversar. E ele viu que funcionava. Ele acabou dando conta que isso funcionava. E aí foi que, mais ou menos em 1935, né, uma galera se junta e, através principalmente da conversa, tá, da conversa de diálogo mesmo, tá, em 1935, aproximadamente, que acaba fundando o Alcoólicos Anônimos, com base nesse ponto, tá? Com base nessa maneira de se fazer o tratamento, tá? Então, compartilhando as experiências, falando, conversando, se abrindo, tá? Isso auxilia muito o dependente químico a não procurar a droga, né? Mas por conta do quê? A pessoa já não quer, ela já sabe que ela não quer, porém ela não tem controle conforme aquela coisa de extrema, né? Começa a dominar os sentidos, começa a dominar parte das ações. A pessoa ela acaba não pensando na hora que bate aquela, como dizem os usuários, bate aquela fissura, né, para o consumo da droga. Então, assim, compartilhamento de experiências, conversar, se abrir nos grupos de Alcoólicos Anônimos ajuda muitos pacientes, ajuda demais. Grupos, né, geralmente grupos de dependentes químicos envolvem muito isso. Você tem a medicação, mas essencialmente o tratamento ele não vai necessariamente basear-se nos medicamentos. Os medicamentos eles vão controlar fases agudas, eles vão controlar as alterações de comportamento e as alterações de abstinência que vão surgir, tá? Então você vê, por exemplo, muito paciente que faz uso de drogas, a pessoa deve tomar muita medicação para controlar isso. Não. A pessoa toma, eventualmente vai tomar lá alguns tipos de medicamentos, em algumas doses, até que em doses razoáveis, tá? E a gente vai estar vendo mais adiante quais que são mais usados. Mas o mais importante que eu quero falar para vocês é assim, na relação do tratamento, o mais importante é o suporte, estrutura familiar, tá? E aí entra em consideração também a questão do trabalho da equipe, tá? De saber permear, né, esse espaço. E assim, o paciente nem sempre aquela premissa, né, de que não, você não para de beber porque não quer, você não para de usar droga porque não quer, foi lá e comprou porque quis, né? Nem sempre, né, essa premissa vai ser verdadeira, e quanto mais grave vai ficando o caso, quanto mais o paciente ele avança, tá? Isso vai ficando fora do controle realmente por parte do paciente. Não é algo que ele domine, não é algo que ele consiga ter de fato o controle. E aí, assim, as facilidades, né, as formas, né, como que se torna um dependente químico, varia muito. Por exemplo, tem pacientes que eles se tornam alcoólatras, por exemplo, com o consumo de determinada bebida, tá? E assim, tem pessoas que têm mais propensão, têm mais facilidade, né, com relação a uma bebida. Tem pessoas que têm mais facilidade, né, de desenvolver dependência química, né, através do uso de drogas, e álcool para a pessoa é tranquilo, vamos dizer, tá? Tem alguns casos em que a pessoa, por exemplo, vai consumir cocaína, ela consome cocaína, não se torna dependente químico, consome várias vezes, não se torna dependente químico, mas em compensação com o álcool,
ela já não tem limites, né? Ela já não consegue colocar um ponto final. Então, assim, as afinidades com relação à droga variam muito. Então, isso também, né, é sempre importante ser observado. Beleza? Bom, gente, esse primeiro vídeo, tá, que eu tô gravando aqui, mas tem um material para vocês assistirem daquela matéria, aquela palestra. Podem assistir por partes, tem bastante conteúdo, ali tem muita informação, certo? Depois eu tenho mais um vídeo para mandar para vocês, tá joia? Vou nessa, falou aí pessoal, até mais!